Olá, investidores. Eu sou Leonardo Cavalcante, repórter do Money Times, e hoje eu vim falar um pouco sobre o metaverso. Para isso, eu estou aqui com Orlando Telles, analista da casa Mercúrio Cripto, de research no mercado de criptoativos. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, pessoal? Para dar uma contextualizada geral, eu queria saber como você definiria o metaverso e como ele se relaciona com a tecnologia de criptomoedas. Perfeito, eu acho que para a gente começar, né, explicando o que é o metaverso, primeiro eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e entender que o mercado de cripto, ele construiu a ideia de escassez digital. Então, quando a gente teve o advento do Bitcoin, o que a gente construiu a partir dali, né? Foi o primeiro ativo digital escasso da história da humanidade. E quando a gente pensa em metaverso, o que a gente está falando? A gente está falando de universos expandidos ali, de realmente novas realidades, em que as pessoas têm experiências imersivas, experiências sociais e também econômicas. E se a gente pensa nesse formato ali digitalizado, de um novo universo para as pessoas interagirem, naturalmente a questão de existir essa parte econômica é fundamental para que aquilo construa e faça sentido. Então, o metaverso nada mais é do que isso. São possibilidades, né, da gente construir ali economias e interações sociais com diversos indivíduos e junto com tudo isso conseguir gerar valor. E aí vai depender um pouco, né, da estrutura de cada ativo, de cada formato, para a gente ver como a gente captura o valor dessas interações sociais. Queria saber de você, na sua opinião, qual o potencial do metaverso? Qual o potencial do metaverso e como ele seria aplicado na prática? Cara, bem legal a pergunta, porque no fundo, né, ainda se torna algo um pouco difícil, um pouco tangível, né? Como seria a dinâmica, né, desse metaverso sendo criado. Então a gente tem alguns exemplos. Recentemente a gente teve, por exemplo, o Facebook, que é a maior mídia social da atualidade, anunciando o Meta, que nada mais é do que um protocolo, um metaverso. Então ali a gente poderia ter justamente essa estrutura ali num formato mais centralizado, onde você tem toda a dinâmica das pessoas tendo essa relação, essa interação. E a gente tem outros exemplos, talvez o que ficou mais famoso foi o Axie Infinity, que hoje ele é apenas um game, né, que a gente consegue jogar, mais uma atualização que deve ocorrer agora para o final desse ano e início do ano que vem, vai começar o modelo de terras, de lands dentro do universo do Axie Infinity, e as pessoas vão ter seus avatares, vão estar interagindo, tudo isso de uma forma mais centralizada. Naturalmente, o que tende a distinguir mais uma ponta da outra vai ser realmente a parte de incentivos econômicos, da interação e até mesmo do controle dentro das empresas de que estão cada um desses casos. Queria saber de você quais são os maiores metaversos hoje no mercado e quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. Não, perfeito. Eu acho que para a gente começar a comentar, a gente tem que comentar sobre o metaverso da Axie Infinity. Então, acredito que será o maior metaverso do mercado, tanto pela sua comunidade engajada, alta retenção do game e também tudo que se construiu ali no ativo. Dentro daquele metaverso, talvez para mim a grande questão é, primeiro, ele ainda não está pronto no caso do Axie Infinity, e também a gente ainda não sabe como vai ser toda aquela integração do jogo com o universo que ele está sendo criado. Outro exemplo que eu acho bem legal de metaverso é o metaverso do Sandbox e do Decentraland, que realmente são ativos focados 100% nessa dinâmica de metaverso, onde você tem terras e a partir deles você consegue fazer a construção de aplicações, etc. Para mim, talvez o grande entrave desses jogos seja justamente, né, a construção de efeito rede e atrair públicos para essas aplicações. Talvez nisso o Sandbox esteja se destacando bem a partir do momento que ele teve o aporte do SoftBank e vai ter ali um foco muito em construir essa dinâmica. Por fim, seria impossível não destacar, né, a questão do metaverso que o Facebook está criando através do Meta, e aí nesse caso ele tem uma grande capacidade de ser rápido em termos de adoção por conta da grande capilaridade do Facebook, Instagram, WhatsApp, que está tudo dentro daquela holding, mas em contrapartida ele vai ter, talvez para mim, uma trava que é a questão da construção de incentivo econômico para manter ali tanto interação social quanto imersão do público. Porque naturalmente, se o metaverso vai se tornar uma dinâmica onde as pessoas passam mais tempo imersas, passam mais tempo ali realmente vivendo, tendo hábitos, é natural que a gente tenha que pensar na questão da econômica daquilo e também na questão do trustless, né? Então, do quanto aquilo passa segurança e conforto para o seu usuário. E talvez essa vai ser o grande desafio na construção do meta do Facebook. Eu queria saber um pouco como que os investidores conseguem entrar nesse mercado, como que é possível investir no metaverso e capturar um pouco do valor que ele traz.
Naturalmente, né, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, que é como a gente aproveitar uma nova classe que está surgindo no mercado de cripto crescente. Então, acho que existe ali o primeiro ponto, que é aproveitar ali o token de governança ou o token daquele universo. Nesse aspecto, eu acho que é fundamental analisar e compreender como é a dinâmica, né, econômica daquele token. A gente conhece isso por tokenomics, muitas das vezes, e isso na grande maioria das vezes, o token ele não consegue capturar ali a maior parte da eficiência que está sendo gerada por aquela aplicação. Outra ponta que pode ser uma estratégia muito interessante é olhar os NFTs daquele metaverso. Então, a grande maioria deles ali tem lens, tem a possibilidade de você entrar e se imergir lá, e isso entra muito na dinâmica, né, do que a gente conhece de Web 3.0, que é você ter ali a remuneração do usuário. Então, muitas das vezes, uma estratégia interessante de investir no metaverso é a própria interação com o metaverso. E, por fim, as questões de calls estruturais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em ativos como a parte de Data Manager, que vão ser fundamentais para esse universo de metaverso e armazenar ali os NFTs. E aí a gente pode citar a Waves, a Filecoin, ou também a parte, né, das plataformas de contratos inteligentes que vão suportar essas aplicações. E aí eu destacaria ali principalmente a Ethereum, Polkadot e Solana, que hoje talvez sejam as 3 principais plataformas de contratos inteligentes nessa dinâmica. Perfeito, muito legal. Poderia falar mais um pouco sobre como esses tokens de estrutura funcionam para agregar valor ao metaverso, como que eles, um pouco sobre a Wave e Filecoin, qual é a funcionalidade deles dentro do metaverso? Não, perfeito, cara. Eu acho que nisso, né, a gente vai ter que compreender como se dá a estrutura do metaverso. O metaverso, diferente ali de outras aplicações que a gente está acostumado no mercado de cripto, como o DeFi, ele tem uma necessidade maior de armazenamento de dados. Então, uma imagem, um vídeo, uma própria estrutura do metaverso, ele acaba precisando de ter mais dados armazenados. E isso se torna algo pouco adequado para alguns formatos de blockchain, como a própria blockchain do Ethereum, do Solana, porque além de se tornar algo muito custoso, pode se tornar algo inviável para a própria estrutura de validação daquela blockchain. Então, cria-se a necessidade de gerar soluções on-chain ou off-chain de armazenamento de dados, e é justamente aonde que entra a Waves e a Filecoin, que são estruturas onde você faz redes, né, peer-to-peer, então P2P, com diversos hardware, diversos locais de armazenamento, você guarda aquelas informações. E aquelas informações, sempre quando elas são necessitadas dentro do mundo on-chain da blockchain, você tem essa comunicação e essa transmissão de informação. Então, hoje, além naturalmente da estrutura de contratos inteligentes, outra estrutura que será essencial para a expansão do metaverso e para a expansão da ideia de Web 3.0 é a parte do Data Manager. E aí você pensa, né, ok, talvez eu não saiba qual vai ser o token, o metaverso ganhador dessa corrida em termos de adoção, mas com certeza em termos de infraestrutura se torna uma disputa mais fácil, mais simplificada. Por isso que olhar para a parte de infraestrutura pode ser uma boa estratégia também para o investidor de cripto que quer estar exposto a esse mercado e consegue estar exposto a ele de uma forma mais indireta através dos tokens de Data Manager. Muito obrigado, Orlando, por essa aula sobre o metaverso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o metaverso, o que você acha que ficou faltando, o que você conhece sobre o metaverso. Deixe seu like e muito obrigado por nos acompanhar.